módulo 9, né? Faltando o módulo 10. E aí a gente está falando do sistema imunológico, né? E linfonodos. Na última aula a gente falou alguns órgãos do sistema imunológico que trabalham no sistema imunológico. E hoje a gente vai falar então da continuidade e falar dos linfonodos, dos órgãos linfáticos, tá? Primeira coisa, né? Acho que eu falei na última aula, mas não lembro, mas é bom relembrar, tá? O que é o linfonodo? Ó, linfonodos são os órgãos, né, que vai fazer o quê? Vão filtrar a linfa. A linfa é um líquido que fica no corpo. E aí a linfa, ela é espalhada pelo corpo, é um líquido esbranquiçado e ele acaba ficando mais em uma região e não consegue se misturar ao sangue. Então, 1,5,5. Então, o que acontece? O linfonodo, ele tem essa função de filtrar a linfa, que é um líquido esbranquiçado que fica presente no corpo. E na linfa, né, a linfa é na linfa que fica o corpo estranho. Quem são os corpos estranhos? O vírus e bactérias, tá? Então, se na linfa tiver vírus e bactéria, ocorrer a filtragem, aquele vírus e bactérias vão sair, tá? Então, por exemplo, a corrente sanguínea, um lado tem mais linfa do que o outro. Então, o sangue ele começa a ficar um sangue grosso de um lado. Só um minutinho, calma aí. Deixa eu pedir para silêncio. Só um minuto. Aqui também tem barulhos como na casa de vocês, tá? Só que no caso é minha mãe falando. Então, olha só, e aí voltando, a linfa é nela que contém, é um líquido esbranquiçado e nela contém vírus e bactérias. E acaba que um lado fica com mais líquido do corpo do que o outro. Então, o sangue ele começa a ficar grosso, né? Porque um lado ele começa a ficar com mais líquido do que o outro, tá? Quem são os órgãos linfáticos? E qual é a função dos órgãos linfáticos? Todo órgão, a gente está falando do sistema imunológico, então todo órgão linfático trabalha junto para poder eliminar vírus e bactérias, que são corpos estranhos. Então os órgãos linfáticos, eles têm essa função. Calma aí, eu não compartilhei. Compartilhei. Tá? Então vamos lá, quem são eles? As amígdalas, tá? Que a gente vai chamar de tonsilas palatinas, tá? Adenoides, que fica nessa região, o baço, o linfonodo, o timo e o retículo, né, linfóide ou reticular linfóide, tá? Olha só, na última aula eu lembro que falei do baço, né? O baço, quando a gente fala de sistema imunológico, é principal, um dos principais. Por quê? Porque eles fazem a filtração do sangue. Então, o sangue que passa, o sangue que corre pelo nosso corpo, ele passa pelo baço também. E no baço fica retido, tá? Todos os micro-organismos que estiverem presentes no nosso corpo. É claro que alguns saem, né? E aí vão atacar nossas células. Por isso que a gente tem que ter células de defesa. Mas o baço, né? Ele tem muito sistema imunológico, tem muito linfócito T, porque aqui que fica preso, fica retido, né? Alguns vírus e bactérias, micro-organismos que estiverem presentes. Eu lembro que eu falei isso. Agora a gente vai falar um por um, tá? Calma aí, acho que aqui a gente consegue falar um por um. Não tá aqui não, então eu vou explicar um por um aqui mesmo, tá? Desculpa. Bom, as amígdalas elas ficam presentes aqui, ó, na garganta, tá? E elas também têm função de filtragem. Deixa eu virar a câmera pra mim pra falar com vocês, calma aí. Olha só, vocês já tiveram alguma vez, Caian, presta atenção, tiveram alguma vez a garganta fechada, de forma que saísse uma secreção, é como se fosse um monte de bolinha que sai da garganta, tá? Isso é normal acontecer, um monte de bolinha saindo da garganta, ela tem até um cheiro ruim, tá? É normal, isso é normal, não tem nada estranho. O que é isso? Isso significa que as amígdalas... Então, quando é criança é normal ter, adulto já não. Você sente aquelas bolinhas saindo da garganta. E aí tem até um cheiro ruim, parece que você comeu alguma coisa ruim, estragada, né? Aquilo ali são as amígdalas o que acontece? As amígdalas estão filtrando, né, os micro-organismos presentes no seu corpo. Aquilo ali é como se fosse o lixo que ela forma, e aí ela começa a expulsar.
Como ela fica perto do pescoço, né, conforme a gente vai se alimentando e engolindo saliva, né, ela começa a ser expulsa. E aí, ao invés de ela sair por outro lugar, ela sai pela boca mesmo, tá? Mas aquilo ali são as amígdalas que estão inflamadas devido a micro-organismo presente, tá? Passaram por ali e ela filtrou. Então, isso é normal acontecer, tá? Calma aí, deixa eu virar aqui. Deixa eu só botar aqui o... Foi, né? E aí, olha só, a adenoide também fica nessa região da boca, também tem a função de filtrar. O linfonodo também vão filtrar, vão produzir linfócitos, a gente vai ver, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, o baço eu já expliquei. Vamos lá. Então, quem são as tonsilas? As tonsilas são as amígdalas, acabei de falar, e as adenoides, tá? Então, elas vão, como eu falei pra vocês, elas vão participar da defesa do nosso corpo. Vamos falar primeiro das amígdalas, que são as palatinas, né? Popularmente conhecido como amígdalas, encontra-se na parede lateral da parte oral da faringe. Se vocês abrirem a boca na frente do espelho, vocês vão ver elas, cada lado, na parede da boca, quase descendo a garganta, tá? Então, ela forma até um arco palatino. Bom, e aí elas são órgãos de proteção, pois é a primeira barreira que o nosso corpo tem. Já a faringe, ó, vou mostrar pra vocês. Já a faringe, né, tonsilas faringe ou adenoide, né, ela fica também na boca, só que ela fica atrás da cavidade nasal. Então, se eu abrir a boca, eu não consigo ver, tá? Mas ela fica entre a boca e a cavidade nasal, que é o nosso famoso céu da boca. Mas ela é um pouquinho mais lá atrás, tá? Ó, não são visíveis quando a boca está aberta, então eu não vejo, tá? Popularmente, nós chamamos de carne esponjosa do nariz. Também faz parte do nosso sistema imunológico, pois produz anticorpos e auxilia na defesa do organismo contra invasões de agentes infecciosos. Então, sabe aquela carne no nariz, aquele famoso carne no nariz, que a pessoa fica com dificuldade de respirar? Já viu? A famosa carne no nariz, ela nada mais é o que a gente acabou de ver. São as faringes ou adenoides. Ela é ruim? Ela é ruim quando ela está em excesso. Mas ela não é totalmente ruim, porque ela faz uma filtragem, né? E é uma barreira para micro-organismo. Agora, quando ela está em excesso, a pessoa não consegue respirar direito. Oi? Roncando? Isso. Isso aí. Por exemplo, a minha sobrinha, ela tem, tá até aqui, ela tem 8 anos e ela ronca. Por quê? Porque ela tem carne em excesso no nariz. Então, aquela carne tampa a passagem do ar, né? E aí fica um furinho pequenininho para a pessoa respirar. Aí quando a pessoa puxa o ar, faz aquele barulho, né? Porque tá puxando com força. Eu não tenho carne no nariz, eu não preciso puxar com força, tá? Mas quem tem, puxa com força e aí ronca, né? Ronca até acordada. Se parar pra ouvir assim de pertinho, eles estão fazendo barulho, tá? Bom, tem como operar isso? Tem, mais ou menos com 7 anos de idade, né? De 4 a 7 anos é o ideal para operar. Depois disso, não é tão, como posso dizer, não é tão recomendada assim, porque ela pode retroceder, ela pode sumir. Ou não. Por exemplo, meu noivo tem carne no nariz, ele tem 25 anos, não retrocedeu. Então ele vai ter que operar, porque tá cada dia mais fechado o nariz dele. Daqui a pouco ele vai parar de respirar a qualquer momento. Bom, vamos pra cá, né? Deixa eu ver se já falei isso aqui tudo. Já falei, expliquei pra vocês o que é isso. Tá, acabei falando também já. Vamos falar da defesa do corpo. Quais são as defesas do corpo, tá? A gente tem 3 barreiras do nosso corpo, né? Então, quando um parasita, né, ou um micro-organismo entra no nosso corpo, existem 3 barreiras para poder impedir que ele entre. Mas ainda assim ele pode entrar e fazer a festa, né? Tenta impedir. Então, olha o que fala o livro. A todo momento estamos expostos a substâncias e micro-organismos que podem ser nocivos ao nosso organismo, como vírus e bactérias, né? O sistema imunológico é um mecanismo protetor que é responsável por criar barreiras para que antígenos não afetem nosso organismo, tá? Essa barreira atua impedindo a passagem de vírus, bactérias e outros parasitas.
também chamamos isso de linha de defesa, tá? E eles podem agir de diferente forma, né? Podendo ser inespecífica ou específica. A parte Oi? Eu posso desligar pra mim aqui, porque eu vou botar só pra carregar. Pode. Tá em 2%. Pode. Aí ele só carrega 2%. O meu tá bem, entrega eu posso, que o meu tá 3. Ah, todo mundo agora ficou com o celular descarregado. Porque tá vendo? Tá, Vou desligar. ó, tá bom. Confio em vocês, pode. Vou voltar aqui. Então, olha só, a parte inespecífica é a primeira estratégia que o corpo tem para impedir que o micro-organismo entre no nosso corpo. Como? Por exemplo, quando a gente lacrimeja. Né? Então, a gente coça o olho, assim, e sai aquela lágrimazinha. Aquilo ali mostra que a gente está tentando expulsar uma impureza. Exemplo, veio um vendaval, né? E aí o vendaval, ele entrou um cisto no olho, não é? A gente não coça e não sai uma lágrimazinha? Aquela lágrima mostra o quê? Mostra que o nosso corpo tentou expulsar um corpo estranho, que foi uma poeira. Poderia ser outra coisa? Poderia. Por exemplo, a gente vê que o coronavírus pode entrar pelo olho, não pode? Se a gente coçar, uma mão suja, né, pode estar com o vírus na mão, coçou, botou pro olho, certo? Ou o nosso corpo vai rejeitar, vai lacrimejar, né? Ou não, ou vai entrar, vai ser uma barreira que passou sem problema nenhum, tá? Como a poeira é bem grandinha, sim, pelo nariz, por isso que a gente usa máscara tampando o nariz e a boca. Aonde tem, ó, caminho, entra, só pelo ouvido que não, a menos que você enfie, né? Mas não vai acontecer isso, tá? Porque o vírus gosta de lugar úmido. Nariz, olho e boca só não tem umidade, tá? Bom, e aí voltando, a poeira ela é maior, né? Ela tem uma massa maior, então logo o nosso corpo estranha. Só isso? Não, quando a gente espirra também. Quando a gente espirra, por exemplo, tô tranquilona aqui, aí meu nariz coça e eu vou espirrar. Isso significa o quê? Que alguma coisa estranha tentou entrar no meu nariz, mas ó, o pelo que a gente tem no nariz serve como... Ó, vai espirrar, Theo. Serve como filtrador. Então, imagina que é uma parede. Aquele pelo, ele é sensível, né? É eles que funcionam como uma parede, de forma que quando entra alguma coisa estranha, ele recua, tá? E aí a gente acaba espirrando, que ele mexe nossos pelinhos, que são sensíveis, e a gente acaba espirrando. Por isso que a gente fala que cabelo... Oi? Sabe o que é ruim? Quando você vai espirrar e você não consegue. Ah, é. Você trava, né? É ruim, mas aí você. Mas aí acontece, quando você come. Ah, você quando come não consegue espirrar, é isso? Não, quando tipo, você tá com a comida na boca, você vai espirrar. Ah, sai tudo. É, tem que segurar. Sabe o que você faz? Fecha o nariz. Por quê, ó? Se você fechar o nariz, você não espirra. Porque, eu falei pra vocês, ó, a gente tem cílios, a gente tem pelinhos no nariz que são os sensores. São eles que detectam que tem alguma coisa errada. E a gente acaba, né, empurrando aquilo ali através do espirro. Então a gente, ó, fecha, que aí não espirra. Coçando, espirro muito. Então, faz assim, ó, tá? Por isso que a gente tem que manter o pelo no nariz. A gente não pode cortar, por exemplo, tudo bem que não vai usar um negócio grandão, mas o pelo no nariz, um pouquinho, é normal, tem que ter. Assim como cera de ouvido, tá? Então, são as barreiras de proteção que nós temos, a gente não pode tirar. Assim como o ouvido. O ouvido, a gente tem a cera no ouvido. Quando a gente faz limpeza, a gente não pode enfiar o cotonete lá dentro, ó, e esfregar, tirar, botar, não. A gente tem que fazer superficialmente. Tirou, acabou. Porque tem que ter aquela cera lá dentro, tá? Porque é ela que é uma barreira para evitar que alguma coisa entre. Agora, se você empurrar lá dentro... Até ficar doendo pra você tirar tudo de dentro. Assim. Isso aí. Por isso que o cotonete é pequenininho. Para poder evitar que você enfie até lá embaixo. Mas ainda tem gente que vai assim mesmo. Fora que pode furar o tímpano, tá? E aí, se furar o tímpano, não é legal não, tá? O que acontece, professor? Se o tímpano perfurado... Você não escuta bem do lado que tiver com o tímpano perfurado. Se você tiver, se você ficar, dependendo do caso,
Se você ficar gripado, dependendo, tiver com muita secreção presa no nariz, não botar pra fora, ao invés de sair pro nariz, sai pelo ouvido. Só que aí sai em formato de pus. Por quê? Porque você não botou pra fora, ficou preso aqui dentro, o catarro virou um pus, e aí você, ao invés de puxar, né, puxando, ele vai fazendo outro caminho. Ele vai pro ouvido, porque como o tímpano é perfurado, vai sair por aqui, tá? Além de sentir dor de ouvido, a dor de ouvido é insuportável. Eu tenho tímpano perfurado. Isso aí. Por exemplo, eu tenho esse meu tímpano é perfurado e esse também. Mas eu nasci assim. Esse lado de cá dói muito. Então, por exemplo, em época de frio, né, eu sinto uma dor. É uma dor que irradia para o dente, para a cabeça, porque aí você não sabe de onde está vindo. Mas por quê? Porque tudo, como o Theo falou, está interligado. A dor é em um local, só que ela vai irradiando a dor. Aí você sente dor em outros locais. Tá? Então não pode justamente mexer no ouvido por conta disso. Tem que deixar lá, passar, ó, bem de levinho, para evitar que perfure. Ai, só um minuto, vamos lá. Agora a gente já viu as inespecíficas, né? Que são aquelas regiões que a gente consegue expulsar as impurezas, né? Falei que é o olho e o ouvido. Deixa eu voltar aqui, ó, o livro. Agora vamos falar da primeira linha de defesa, né? Primeira linha, não tem a segunda. Quem são a primeira linha de defesa? A gente tem a barreira química, tá? Que são as substâncias químicas produzidas pelo nosso próprio corpo. Quem são? O suco gástrico, as lágrimas, a saliva, as ceras e a oleosidade da pele e muco. Como assim? O suco gástrico, ele é ácido, né? Só um minutinho, é porque tem a janela aberta. O suco gástrico, ele é ácido. Logo, né, se entrar um micro-organismo ali no nosso estômago, né, provavelmente ele vai ser, como posso dizer, desfeito devido à acidez do suco gástrico que presente no estômago, tá? Alguns podem passar? Pode dar infecção estomacal, mas dificilmente. A lágrima, como eu já expliquei para vocês, que o nosso corpo reage, né? A saliva, que também é ácida, então dependendo do que for entrar ali, a saliva ela vai tentar destruir, né? Vai acabar destruindo pela acidez. A cera, que eu também já expliquei para vocês para que serve. E a oleosidade da pele, né? Então a nossa... Ih, oi? Tá comigo? Estão comigo? Estão me ouvindo? A luz caiu aqui, estão me ouvindo? Tomei um susto, peraí. Aqui, tá me ouvindo? Falei que a luz estava caindo. Aí faltou. Aí tomei um susto. Falei, sozinha na sala. Vamos voltar aqui. Aí eu parei na parte que Theo me falou que tem refluxo, não foi, Theo? Aí tem vezes que eu fico umas coisas queimando, vindo. Mas você. Isso aí. Mas você sempre teve isso? Eu tinha antes, mas agora parece que tá piorando. Então, olha só. Você sabe que. Então, se você sempre teve isso. Oi? Olha só. Tá me ouvindo? O problema tá no. Quem tá falando alô? É Arthur? É a internet dele mesmo. É a internet de Arthur que tá com problema. Toda hora ele fala isso. Tá, olha só. Eu vou falar logo, gente, porque eu tô achando que vai cair a luz de novo. Tá? Hoje tá tudo acontecendo aqui em casa. Eu vou explicar logo, porque eu tô achando que a luz vai cair de novo. Theo, olha só. O que você sente queimando, voltando, é a ação do suco gástrico, que é ácido. Então, essa queimação que você sente... Arthur, já entendi. Essa queimação que você sente é o suco gástrico que volta, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma válvulazinha que protege o que desce não volte. A sua válvula deve, digamos assim, estar com defeito. E aí, quando o alimento chega no estômago, dependendo do tão ácido que o alimento seja, o suco gástrico, ele ferve.
né? E aí aquela bolha de fervura acaba leve subindo um pouco, por isso que você sente queimação aqui, ó, no pescoço. E fica doendo às vezes na garganta. Isso aí tem que evitar comer comida gordurosa, comida ácida, tá? Porque senão vai acontecer sempre isso, tá? Eu nem bebo mais refrigerante esses Isso aí, refrigerante não pode, não pode. Ah, dias que eu também vou ter que fazer uma endoscopia. vai, com certeza vai, com certeza, tá? Bom, e aí olha só, vamos falar rapidinho da oleosidade na pele, que também é uma barreira que a gente tem. Então, nosso braço é oleoso, nosso rosto é oleoso, justamente para isso, essa pele. Então, mas não é ruim, né? É ruim quando é excesso, mas não é ruim, porque ela faz o quê? Ela faz com que protege o nosso corpo, tá? Só um minutinho, dependendo do que... É uma barreira, dependendo do micro-organismo que encostar ali, ele não vai conseguir perfurar sua pele. Fala, quem falou, professora? Eu, Lucimar, Fala, Decima. meu rosto é tão oleoso que eu fico brincando com minha mãe falando assim, quer fritar um ovo? R$ 1. Ah, o meu também é. O meu também é. Essa oleosidade é normal. Na verdade, é normal. Ela fica pior quando a gente come chocolate, amendoim, Nutella, tudo isso que leva gordura na composição, piora, tá? Mas não é tão ruim assim, não. O ruim é justamente isso. A gente piora comendo besteira. Bom, deixa eu voltar aqui. Fala, Caian. Também achei estranho. Bom, vamos lá. Barreiras mecânicas. Quais são as barreiras? Então, barreira química a gente viu. É aquela substância química que o corpo... Depois eu vejo isso com ela. Barreira química é aquilo que o corpo produz para eliminar. Barreira mecânica é o corpo já tem. Então, por exemplo, os cílios. Os cílios é uma barreira, evitando que micro-organismo ou até poeiras que estão na região superior delas caia diretamente pro olho. Então, os cílios, né, a gente acha bonito, mas aquilo ali é a barreira para impedir que impurezas entrem. Então, como a mucosa que a gente libera no nosso corpo, né, líquido que a gente libera no nosso corpo, os pelos, já falei, né, a epiderme, que é a pele, também é uma barreira para que nem nada entre no nosso corpo, tá? E os reflexos, quais são os reflexos, gente? Se, né, quando a gente vai inalar uma fumaça, né, então o reflexo nós temos, involuntário, a gente não consegue ter domínio daquilo. Então, quando a gente inala uma fumaça, a fumaça é uma coisa estranha. A gente tem um reflexo, que é a expulsão daquilo ali. Como? Tossindo. Espirrar, quando a gente inala uma poeira, a gente também tem um reflexo. Como assim? Expulsando aquilo que não deveria estar no corpo. Tá? Então, o nosso corpo ele tem o tempo todo impedir que coisas entrem. E esse mesmo entra. Né? Imagina se eu não tivesse essas barreiras. Bom, aí a gente entra na segunda linha de defesa. A segunda linha de defesa é diferente da primeira. A primeira são barreiras e reflexos. A segunda linha de defesa é mais para dentro, tá? São as células de defesa. E aí, né, elas são as grandes protagonistas da história. São elas que vão nos proteger de fato de quando alguma coisa entra. Então, repare, na primeira linha, faz de tudo para não entrar. Mas se entrar, a gente tem que chamar os soldados, né? Que são as células de defesa, tá? Como é que eu sei que minhas células de defesa estão criando uma batalha dentro de mim? Febre, né? A gente começa a ter febre. Alguns casos a gente tem diarreia. Alguns casos o corpo fica mole. Por que isso? Isso mostra que alguma coisa está errada no nosso corpo, né? E que os nossos soldados, né, que são nossas células de defesa, estão tentando combater esse antígeno. Quem é o antígeno? Os micro-organismos. Tá, estão tentando combater como? Principalmente com as células de defesa, que são os glóbulos brancos. Tá, mas só as células glóbulos brancos trabalham na linha de defesa? Não. A gente vai ver. Então, vamos lá. As segundas células de defesa, quem são? Os macrófagos. Tem que lembrar esse nome? Tem. Macrófagos e linfócitos. Os macrófagos, o que eles fazem? Eles vão capturar o antígeno. Quem é o antígeno? Aquele invasor do nosso corpo. Vai capturar o antígeno no nosso corpo, dentro do nosso corpo, e vai alertar para o nosso sistema imunológico que alguma coisa está errada. Então, ele captura. Então, imagina que o vírus, poderia ser fungo? Poderia. Entrou no nosso corpo. Rompeu a primeira barreira, entrou no nosso corpo. Quando ele entra,
quem vai ser chamado para combater? Os macrófagos. O macrófago, ele vai prender, ele vai segurar aquilo ali. Depois que ele segurar, ele vai alertar ao nosso sistema imunológico que está com um invasor preso nele, tá? Aí, quem vem agir? Os linfócitos. Os linfócitos, pode ser T, pode ser B, pode ser A, né? Tem vários linfócitos, mas a gente vai falar do T, que é o que o livro aborda. Os linfócitos, eles vão identificar, né, quem é aquele invasor ali, que o macrófago segurou, e depois que ele identificar, ele vai falar para o linfócito B, que tem alguma coisa de errado ali. Então, ó, linfócito T identificou e avisou ao linfócito B quem é o personagem que está preso pelo macrófago, tá? E aí, quem entra em ação? A terceira linha de defesa. Oi. Oi. Meu telefone tá 1%, ele vai descarregar. Bota pra carregar, Arthur. Meu telefone tá 1%, tira. Bota pra carregar. Deixa eu falar. Bota pra carregar, Arthur. Mas ele não vai carregar. Tá, se descarregar, descarregou. Aí você assiste na plataforma. Tá? Então, vamos lá. Então, olha só. Depois que tudo isso aconteceu, vai vir o linfócito B. Quem são os linfócitos B, professora? São a terceira linha de defesa. Então, olha só. A primeira linha. Vou botar aqui a primeira linha de defesa, que são as barreiras. Vou botar aqui barreiras, para vocês entenderem. Conseguiu romper a barreira? Conseguiu. Então, o vírus entrou para a segunda linha de defesa. Quem são a segunda linha de defesa? Macrófago, linfócito. Macrófago segura, linfócito identifica. Depois que o linfócito identificou, ele avisa ao linfócito B, que é a nossa terceira linha de defesa. E aí sim, o linfócito B, que nós também chamamos de glóbulos brancos, vai vir e vai fagocitar. Depois que ele reconhecer quem é aquele personagem ali, ele vai fagocitar. O que é fagocitar? Isso aqui, olha. Tá vendo aqui o glóbulo branco? É isso aqui. Olha os bracinhos que ele libera. Ele vai fagocitar, ele vai abraçar, no nosso caso, o vírus, né? Vai atacar aquele invasor, né? E aí ele vai começar a destruir o invasor. Então, o nosso corpo, olha como o nosso corpo funciona. Imagine que tem uma loja e dentro da loja vende muitas joias. Liga o microfone aí, Arthur. Tem muitas joias. E aí vem o ladrão, que é o nosso vírus, né? E consegue destruir aquela barreira da loja, que seria a porta, os alarmes, enfim, conseguiu entrar. Quando ele entra, a sirene toca. Não toca? É o nosso exemplo. E aí vem o policial e prende aquele bandido, que são os nossos macrófagos aqui. O bandido é o vírus. Prende o nosso bandido, né? Aí vem, né, o defensor público, né, vai lá e reconhece o bandido. Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui a ficha criminal dele. São o nosso linfócito T. Ah, reconheceu? Sabe quem é? Sei. Vou mandar para o juiz julgar, né? Vai destruir ou não vai destruir? O juiz seria o nosso linfócito B. Então, repare, o nosso sistema imunológico é uma máquina, né? É mais ou menos o que a gente vê. Eu tenho a primeira linha de defesa, que são as barreiras. O vírus, a bactéria ou qualquer outro parasita entrou. É ativado o nosso segundo sistema imunológico de barreiras, de defesa. Macrófago reconheceu, alertou ao linfócito T, passou para o linfócito T a informação. O linfócito T, depois de lá reconhecer quem é, comunicou ao linfócito B, que são nossos glóbulos brancos, ó. E aí ele vai decidir. Pode destruir? Pode. Ah, não pode? Ah, não, é um micro-organismo, mas ao contrário, ele não faz mal. Foi colocado ali para, sei lá, exemplo da vacina, foi colocado ali para proteger. Então, não pode destruir, tá? E é isso que acontece. Tá, tudo bem. O que é a memória imunológica? O nome já diz.
Memória imunológica é quando o nosso corpo ele guarda na memória um anticorpo para combater aquele agente estranho. Então, repare, vamos começar comigo. Quando a gente, vamos imaginar o catapora. Catapora, a gente pega somente uma vez, né? Deixa eu ver se tem aqui o exemplo da catapora. Ah, não tem não. A catapora a gente pega só uma vez, né? Quem causa a catapora é um vírus, tá? Então, o que acontece no nosso corpo quando o vírus invade? Oi, Caian. E, gente, peraí, a tela não tá compartilhada não, ou saiu? Tá compartilhada? Ih, calma aí então, peraí, só um minutinho. Voltar. Então, olha só, rapidinho que eu não mostrei pra vocês, porque a tela saiu naquela hora. Isso aqui foi o que eu desenhei, que eu crente que vocês estavam vendo, vocês não estavam vendo. Então, eu desenhei, ó, a primeira barreira, né, o nosso corpo, né, aí o vírus consegue interromper a primeira barreira, entrou. Ah, é? Ah, tá. Aí macrófago, linfócito T e linfócito B. Vocês viram esse esqueminha que eu fiz? Dá pra ver melhor agora, que antes tava meio. Ah, tá. Porque travou aquela hora, por isso. Então eu vou prosseguir, senão vai ficar muito tarde. Falta coisa pra caramba ainda. Então, olha só. Eu tava falando pra vocês que a gente pega, né? A gente tem células de memória e a gente pega a catapora uma vez por quê? As células de memória, elas gravam aquela forma. Então, imagine, né? O vírus rompeu a primeira barreira, que acontece na catapora. Opa! Ele conseguiu romper a primeira barreira. E aí, o vírus entra no nosso corpo. O macrófago pega, captura esse vírus. E aí apresenta ao linfócito T. O que acontece? Nesse momento que ele apresenta para o linfócito T, ele captura o vírus, o vírus continua se reproduzindo. Demora nessa parte de capturar o linfócito T há um tempinho aí. E aí o vírus se reproduz muito rápido. E aí, quando o linfócito P reconhece e manda para o linfócito B, que são os glóbulos brancos, né? E o glóbulo branco o glóbulo branco que vai destruir isso aqui, né? A gente acabou de ver. Daqui até aqui, ocorreu um tempo. E aí o vírus já se reproduziu, você já ficou doente. E aí o glóbulo branco, às vezes, não consegue reconhecer de imediato, né? Ele tem que estudar a forma do vírus ainda para ver como vai destruir esse vírus. E aí, nesse tempo dele estudar a forma e tudo, você ficou doente, tá? Aí, o que acontece no nosso corpo? O nosso glóbulo branco já sabe como destruir. Ele demorou, mas ele conseguiu destruir, não conseguiu? Ele guarda na memória. Então, ele guarda a forma na memória. E aí, quando você tiver contato novamente com esse vírus, ele já sabe como é o formato dele. E aí consegue destruir sem precisar de estudar aquela forma, o vírus crescer. Não vai. Porque assim que o vírus for capturado, ele já vem, que ele fala assim, opa, já sei como destrói ele. Ele já vem e destrói. E aí você pode ter contato com o vírus da catapora, mas você não pega a catapora. O vírus não vai se manifestar. Por quê? Porque as células de memória já entraram em ação. Ele já sabe, já foi criada uma célula de memória, né? Ele já sabe como destruir. É mais ou menos você no joguinho, né? Você passa lá todas as fases, aí tem a última fase lá de libertar a rainha, um exemplo, né? E aí você perdeu. Aí você vai falar assim, não... Pô, agora eu vou ter que passar tudo de novo. Sorte que eu já sei como é que faz para passar essas fases todas e chegar no final. E aí você pula rapidinho aquelas fases lá, porque você já sabe o macete, já sabe como é que é a última fase e consegue ganhar. É a mesma coisa que acontece. O vírus entra, tá? O vírus da catapora, você pode ter contato com ele. Só que as células de memória, se você já teve uma vez, vai entrar em ação. Professora, mas já vi pessoas com catapora 2 vezes. Acontece que pessoas que cataporam 2 vezes é porque o sistema imunológico delas são muito fraco.
E aí, até o vírus conseguir reconhecer, demora um pouco mais, tá? Mas a pessoa que tem um sistema imunológico bom, o vírus nem se manifesta, tá? Por exemplo, o coronavírus. Tem gente que tem um sistema imunológico muito bom, teve contato com o vírus, não ficou doente. Tem gente que tem um sistema imunológico fraco, que é o caso dos idosos, dos velhinhos, né? E aí tem entra em... Não, na verdade não. Não, ainda não. Ainda não se sabe. Ainda não se sabe se as células de memórias gravaram a informação, ainda não. Fala, Caian. Meu pai e minha mãe pegou coronavírus, só que aí eles não sabiam se era. E eu e meu irmão, ficamos perto da minha mãe. E eles já estavam infectados. Vocês não pegaram? A gente, no outro dia que meu pai estava sabendo que estava coronavírus, ele e minha mãe, a gente foi pra casa do meu avô. Aí depois, um dia depois, a gente começou a passar mal. Só que, tipo, a gente não ficou do mesmo jeito, a gente ficou, a gente só passou mal, deu febre. Já. Então, o que acontece? Por isso que a gente fala que que os velhinhos não podem ir pra rua, os velhinhos não podem ter contato. Gente, desliga o microfone rapidinho. Conforme você vai ficando de idade, o seu sistema imunológico ele vai ficando mais fraco. Então, quando você nasce, você quase não tem, mas você adquire muito rápido, né? Então, por exemplo, o contato com a areia, brincar no chão, botar coisas na boca suja, isso aí faz com que o sistema imunológico acelere. E aí, conforme você vai envelhecendo, você vai diminuindo. Por isso que os velhinhos ficam mais doentes, acabam morrendo mais do que a gente que é jovem, porque o nosso sistema imunológico é melhor do que o deles. Então, quanto mais jovem a pessoa, né, mais sistema imunológico ela vai ter, mais células de defesa ela vai ter. Por isso que as crianças quase não apresentam sintomas, tá? Claro que tem exceções, né? Toda regra tem exceção. Rapidinho, vamos falar a diferença de vacina e soro, tá? Olha só, o que é a vacina? A vacina é o seguinte, a vacina é para prevenir que você tenha certas doenças causadas por vírus e bactérias. Como é que acontece isso? Eles pegam um vírus ou uma bactéria, né, inativa ela, né, ou mata, inativa ela e coloca ela dentro do seu corpo, dentro de um corpo do seu corpo, de um paciente. Coloca dentro do seu corpo através da vacina. Então, o líquido aqui, ó, que fica na vacina, é para prevenir que aquele vírus e aquela bactéria ali se desfaçam ali dentro. Fica quietinho ali dentro. E aí eles colocam, injetam no corpo da pessoa. Aquele micro-organismo que foi injetado vai desencadear aquela barreira que nós vimos. Então, vai ser chamado de linfócito, vai ser chamado o macrófago. E aí o corpo da pessoa vai começar a produzir anticorpo para poder se livrar daquilo ali, daquele invasor, daquela coisa estranha no corpo. Só que aquele vírus, aquela bactéria estão inativos, então não vai te causar nada no seu corpo. Só que vai fazer o seguinte, vai fazer com que o seu corpo crie sistema imunológico, né? Crie mais células de defesa para ele, tá? E aí quando você tiver contato, né? Demora mais ou menos um mês para poder ser produzido bastante células de defesa. E aí depois que você tiver contato com aquele vírus, com aquela bactéria de novo, você nem vai saber que ficou doente, porque o seu corpo já tem células de defesa para aquilo, né? Porque você tomou vacina, já tem células de defesa para aquilo, então vai reagir rapidamente e aí vai produzir o anticorpo para poder liberar, né, e tirar toda a doença do seu corpo, tá? Então vocês entenderam que a vacina é importante por conta disso? Então a vacina é pegar o vírus da bactéria, inativar ela, colocar no seu corpo, fazer com que o seu corpo produza anticorpo para aquilo ali que é estranho no corpo, né? Só que não vai te fazer mal nenhum, porque está inativo. E aí quando você tiver contato realmente com o vírus da bactéria ativa, né? Não vai te fazer mal, porque o seu corpo já sabe como combater, tá? Então é uma ideia genial, né? Que foi quem teve a ideia, a sacada, né, e conseguiu inventar é um gênio, tá? E agora o soro, olha a diferença de um soro para uma vacina, as pessoas confundem. O soro é uma imunidade passiva. Por quê? Porque ela vai te oferecer um anticorpo pronto, mas até um ponto, tá? Então não é para sempre, é só para aquele momento, né? Então o que acontece?
O soro é utilizado para combater determinado veneno. Então, um animal tomou a picada de um animal, você tem que tomar o soro, tá? Porque é o soro que vai combater determinado veneno. Como é que faz um anticorpo, tá? Pega-se uma pessoa ou um animal, pega-se o veneno aqui, ó, pessoa ou animal. Pega um veneno de cobra, nosso exemplo, né? Tira o veneno da cobra e coloca num animal, tá? Quando é colocado no animal, os anticorpos são produzidos, tá? Aí a pessoa vai lá, vai retirar esses anticorpos, tá? Aqui, ó, sangue do cavalo e parte líquida do sangue, do soro. Vai retirar do próprio sangue do cavalo os anticorpos que foram produzidos por conta do veneno, tá? E vai guardar esse soro, que nada mais é que a parte líquida do sangue com o anticorpo. E aí a pessoa que tiver contato com o veneno novamente daquele animal, já tem o soro pronto. Aí é colocado o anticorpo naquela pessoa. Então repare, a vacina faz com que o seu corpo produza uma barreira, uma defesa. O soro, né, nada mais é que colocar já um anticorpo pronto. Então, por exemplo, vocês viram o caso do cara que foi mordido por uma naja? Deixa eu dar pausa aqui. Eu preciso que vocês façam essa página e me mandem por e-mail com o nome turma. Por quê? Senão eu não vou saber. Tá? Coloquem no e-mail o módulo. É o módulo 9. Tá? Nome no e-mail, módulo 9 e a turma. Porque senão eu não consigo reconhecer de quem é aquilo ali. Tá bom? E aí na próxima aula a gente corrige. Outra coisa que eu quero falar com vocês.